Oi, oi, turma! Olha eu aqui de novo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de redação. Hoje é segunda-feira, não é? Dia da nossa aula de redação, então vamos lá? Hoje, dia 30/11, nós estudaremos o gênero textual lenda. E aí, você conhece alguma lenda? Aposto que sim. Comigo, professora Jéssica Lima. Então vamos lá, conhecer um pouco sobre esse gênero textual tão rico do nosso país. Primeiramente, eu vou explicar para vocês como surgiram as lendas. A palavra lenda, que provém do latim e significa o que deve ser lido em sua origem, as lendas formavam o conjunto de histórias que narravam a vida dos santos e dos mártires e eram lidas nos refeitórios dos conventos. Com o tempo, as lendas foram apropriadas por indivíduos comuns e se tornaram populares em razão da comparação entre seu teor narrativo e os fatos ocorridos na sociedade. Não demorou muito para que essas narrativas evoluíssem e se tornassem muito interessantes e criativas. Então, elas surgiram há bastante tempo atrás, não é? E assim elas, como vocês vão aprender na aula de hoje, vocês vão descobrir que elas vão passando de pessoa para pessoa. Então, vamos lá. O que é uma lenda? As lendas são narrativas, ou seja, é uma narração, não é de origem popular, criadas e transmitidas oralmente. São produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio destas histórias expressam-se fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. Isso mesmo, as lendas, meus queridos, são histórias que vêm sendo passadas, não é, há muitos anos atrás, de geração para geração, e dessa forma vão sempre sendo modificadas. Quais são as características das lendas? Elas são contadas de boca em boca, ou seja, de pessoa para pessoa, de geração em geração, de pai para filho, né, para o neto. As lendas vão sendo transformadas, mas sem perder uma de suas principais características, a fantasia. Ou seja, quando essas histórias são recontadas, sempre são modificadas, mas sempre tem esse ponto, não é? Que é a fantasia muito presente nas lendas. Outra característica é que tem um narrador, ou seja, a pessoa que está contando a história, não é? Ou pode ser um narrador que participa ou um narrador que apenas conta essa história. Vamos conhecer um pouco sobre esses dois tipos de narradores. O narrador em primeira pessoa é quando o narrador participa ativamente dos fatos. E o narrador em terceira pessoa, nesse caso, ele apenas funciona como um observador da história, ele não participa da história, ele só a conta. Então, esse é o narrador em terceira pessoa. Vamos ver alguns exemplos de narrador em primeira e em terceira pessoa que eu separei aqui para vocês compreenderem a diferença em uma lenda contada. Então, o narrador em primeira pessoa, não é? É quando ele participa. Já em terceira pessoa, ele apenas conta. Do ponto de vista de primeira pessoa, exemplo. Hoje eu saí da escola e fui para casa com os meus colegas. Paramos para comer um lanche, o meu favorito. Quando levantei de manhã, escovei os dentes, coloquei meu uniforme e tomei café. Observem que aqui o narrador está em primeira pessoa, ou seja, ele participa dessa história, ele conta e participa. Por isso aí as palavras em destaque. Eu fui. Já do ponto de vista de terceira pessoa. Exemplo. Carlos gosta de jogar no time de futebol. Ele gosta de jogar em equipe. Ele tem um jogo na semana que vem. O seu treinador pensa que ele é um bom jogador. Já aqui, não é? O narrador ele não está participando da história. Por isso as palavras em destaque estão na terceira pessoa, não é? Carlos, ele, seu. Vamos então para mais algumas características. Como eu falei para vocês, as lendas elas sofrem alterações ao longo do tempo, elas vão sendo sempre modificadas, sempre vão aumentando alguma coisinha ali, não é, na história, ou modificando alguma coisa mesmo, de acordo com quem está contando.
Outra característica é que elas possuem elementos fantasiosos, ou seja, só existe na fantasia. Então, vocês vão ver nas lendas, não é, que estão sendo contadas, seres místicos, né, seres que não existem. Outra coisa também é o regionalismo, que em cada região do nosso país vão ter lendas diferentes. Umas, né, um tipo de lenda muito famosa são as do folclore brasileiro. Agora eu vou trazer para vocês um exemplo de uma lenda muito famosa, que é uma lenda indígena, a lenda do Guaraná. Vocês a conhecem? Se não, vamos conhecer agora. Contam que há muito tempo, na tribo dos índios Maué, nasceu um menino muito bonito, alegre e admirado por todos. Jurupari, o gênio do mal, ficou com inveja do menino. Um dia, enquanto o menino brincava, acabou se afastando dos índios, encontrou uma árvore, tentou colher uma fruta e foi surpreendido por uma cascavel, que na verdade era Jurupari, que o picou. O bote foi tão certeiro que o pequeno índio caiu morto no chão. A notícia se espalhou e a tribo ficou arrasada com a morte do menino. Inconformado com a notícia, Tupã, o deus do trovão, fez trovejar sobre a aldeia. A mãe do menino, que chorava desesperadamente, entendeu que os trovões eram uma mensagem de Tupã, dizendo que ela deveria plantar os olhos da criança e deles nasceria uma linda planta que traria muita felicidade à tribo. Foi assim que dos olhos do pequeno índio nasceu a fruta do Guaraná, e com ela os índios fabricavam uma bebida que os tornava mais fortes e valentes. Essa lenda, meus amores, é uma lenda indígena e ela é muito conhecida aqui no nosso país. Claro, não é que vocês observam que existem seres, não é da fantasia, ou seja, místicos, não é? Agora vamos lá. Você sabe me responder essas perguntas de acordo com o que estudamos? Qual tipo de textual predominante na lenda? É o dissertativo, narrativo ou descritivo? Vou dar um tempinho aí para que vocês possam pensar. Que tipo textual predominante na lenda? Dissertativo, narrativo ou descritivo? Isso mesmo, é o narrativo, não é? Não é dissertativo, ele é narrativo, ele é contado por alguém. E como é que ele é contado? Vamos lá. Principal forma de transmissão das lendas, ela é escrita, fotografias ou oralidade? Como é que as lendas são passadas, não é? São transmitidas? Mais um tempinho para vocês pensarem. Isso mesmo, acertou quem disse que é oralidade, ou seja, elas são contadas, não é? De geração em geração. Assim, elas são transmitidas para as próximas gerações futuras. As lendas variam entre povos e regiões diferentes? É igual para todos os povos do mundo ou são sempre histórias reais? Mais um tempinho para que vocês possam pensar aí. Essa não está muito fácil, não é? Mas eu também expliquei durante a aula. Elas variam entre povos e regiões diferentes, ou seja, em cada região do nosso país existem diferentes lendas. Vamos para a nossa atividade. Hoje vocês vão fazer o restante da atividade na página 37 sobre as charges e logo após vão fazer a atividade sobre as lendas no livro da página 38 à página 40. Tá certo? A continuação da atividade sobre as charges também é importante, pois não deu pra gente concluir na aula passada. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre as lendas, esse gênero textual tão rico e legal, não é? Ele é literal, ou seja, vocês vão encontrar eles em livros, em histórias, e é muito interessante. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.